Fala galera do Brother das Exatas, estamos aqui hoje com um vídeo muito legal com 4 questões de matemática do Enem, tá? Espero que vocês gostem e ajude vocês, tá? A primeira questão diz o seguinte: o esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebidas, tá bom? Então aqui tem um gráfico, o álcool, né? Aí ele traz a cerveja com a concentração de álcool de 5%, a grama de álcool de 10 é a unidade de álcool 1, por exemplo. Traz vinho, uísque, vodka, cachaça. E abaixo tem aqui unidades de álcool a males à saúde, por exemplo, risco baixo, médio e alto. Aí ele divide a classificação entre mulheres e homens, tá? Por exemplo, o risco médio para as mulheres, 15 em consumo de unidade de álcool, o número mínimo, e 35 para o máximo em unidades por semana, né, de álcool, o consumo médio, tá bom? Então veja só. Aí aqui, continuando a questão. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho, de 300 ml, que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo médio de risco. Letra A, 0. Letra B, 4. Letra C, 7. Letra D, 9. E letra E, 14. Fala galera do Brother das Exatas, vamos para essa resolução dessa questão do Enem. Muito tranquila, muito massa e só usa regra de 3, isso mesmo, interpretação de texto e regra de 3. Vamos lá. O primeiro passo para você resolver essa questão, tá? Olha só, encontrar a unidade de álcool em 300 ml de vinho. Veja só que a questão traz a unidade de álcool para 200 ml de vinho. A questão diz o seguinte, que 200 ml de vinho, a unidade de álcool é 2,4. E 300 ml de vinho seria quanto? X, tá ok? Então nós vamos fazer uma regra de 3 simples. Multiplicar esse com esse, 200 com X e 300 com 2,4. Então aqui nós vamos ter 200 vezes X é igual a 300 vezes 2,4. O número que está do lado da letra passa dividindo. Então eu multiplico 300 vezes 2,4 e o resultado divido por 200. Eu vou encontrar que a unidade de álcool em 300 ml de vinho é 3,6. Olha só. A questão fala a quantidade de taças máximas que as mulheres se enquadram naquele grupo médio. Olha só. A unidade de vinho no grupo médio para mulheres é 35. Veja só, em uma taça de 300 ml, a unidade de álcool é quanto? 3,6. E 35 unidades de álcool corresponderia a quantas taças de vinho para a mulher se enquadrar no grupo médio? Novamente, mais uma regra de 3. 3,6 vezes y é igual a 35 vezes 1, dá 35. Olha só. Então eu vou pegar o 35 e vou dividir por 3,6, tá? Então eu vou encontrar 9,72. Daí você vai ter que fazer uma análise para responder a tua questão. Eu sei que a unidade de álcool para a quantidade de taças para a unidade de álcool máxima no grupo médio é 9,72. Ou seja, ninguém toma 9,72 de uma taça de vinho, né? Você pode tomar 9 taças, 10 taças, 11 taças, tal. Isso de acordo com as alternativas da questão. Então, olha só. 9,72 está entre 9 e 10. 9,72 é maior que 9 e 9,72 é menor que 10. Mas se uma mulher toma 10 taças de vinho, ela ultrapassa o limite que é 9,72 taças de vinho. Mas se a mulher toma 9 taças de vinho, ainda ela está no limite. Então a nossa alternativa que se encaixa é a letra D, 9 taças de vinho. Valeu, galera! Vamos lá, galera, para a nossa questão 2. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponta uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos,
Essa estimativa indica que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Aqui está o gráfico, tá? Ele diz que a região sul tem uma produção de 37,2%, centro-oeste 38,3%, a região norte 2,7%, a região nordeste 14,4% e a região sudeste 11,4%. Continuando a nossa questão, né? De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de letra A, 11,4, letra B, 13,6, letra C, 15,7, letra D, 18,1 ou letra E, 35,1. Fala pessoal, vamos para a resolução da nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, tá? Ele quer saber em valores de milhões de toneladas o quanto a região sudeste produz. Bom, olha só, o macete é o seguinte, percebe-se o quê? Que as duas regiões que mais produzem lá no gráfico é a região sul, que corresponde a 37,2% da produção, e a região centro-oeste, que corresponde a 38,3% de produção. As duas juntas, somam-se a uma porcentagem de 75,5% da produção total, que corresponde em milhões de toneladas a 119,8. Olha só. A região sudeste tem uma porcentagem de 11,4. E a questão faz a pergunta, isso corresponde a quanto em milhões de toneladas? Só fazer uma regra de 3 básica. Se 119,8 bilhões de toneladas corresponde a 75,5%, 11,4% corresponde a quanto? A X. A gente faz uma regra de 3 básica. Vai multiplicar 75,5 vezes X, foi o que eu fiz aqui, e 119,8 vezes 11,4, foi o que eu fiz aqui. O número que está do lado da letra passa dividindo, que no caso é o 75,5. Então, a quantidade em milhões de toneladas que a região sudeste produz é o seguinte, 119,8 vezes 11,4 dividido por 75,5 dá um total de aproximadamente 18,1 milhões de toneladas, que corresponde à letra D. Vamos lá, galera, para a nossa terceira questão. A ingestão de sódio no Brasil, que é já normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, o cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias, ou 2,4 gramas de sódio. Considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Considere uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário exerce ao consumo máximo recomendado diariamente em letra A 150%, letra B 250%, letra C 275%, letra D 525%, letra E 625%. Vamos lá, pessoal, para a resolução da questão 3, tá? Olha só, em um dia é recomendável que uma pessoa utilize um máximo de 6 gramas de sal de cozinha. O máximo permitido. Se é o máximo permitido, gente, vamos considerar isso aqui como 100%, tá? Se você estiver abaixo disso, você está abaixo da linha do máximo permitido. E se você estiver acima de 6 gramas no consumo do sal de cozinha, você está acima de 100%, você ultrapassou o máximo permitido. Sendo que a questão traz uma situação do indivíduo que durante 30 dias ele consumiu uma quantidade de 450 gramas de sal de cozinha. Em um dia, quanto é que esse cara consumiu? Vamos lá, regra de 3 básica. 30 vezes x dá 30x, 450 vezes 1 dá 450.
esse 30 vai para baixo na divisão. Vai ficar 450 dividido por 30, que dá 15. Ou seja, o cara consumiu por dia 15 gramas. Veja que ultrapassou o limite, que são 6 gramas. Mas enquanto ele ultrapassou 15 é o que ele consumiu e o limite é 6 gramas, então ele consumiu a mais 9 gramas do que é permitido. Essas 9 gramas correspondem a quanto em porcentagem, tá? Olha, como eu disse lá no início, 6 gramas é o máximo permitido por recomendação. E 9 gramas, quanto é que equivale? A Y, que a gente vai encontrar essa porcentagem. Meio pelos extremos, regra de 3 simples. 6 vezes y dá 6y, 9 vezes 100 dá 900. Então, 900 dividido por 6, o número que está do lado da letra vai para baixo na divisão. 9 dividido por 6 dá 150%. Então, a alternativa, a letra A. Vamos lá, galera, para a nossa quarta e última questão. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar, com uma bola, uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema, tá? Então aqui estão os nossos pinos, né? E abaixo diz o seguinte: o aluno marca ponto de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha um rótulo de 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a: letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 5, letra E, 6. Vamos lá, galera, para a resolução da nossa quarta questão, tá bom? Olha só. A questão diz o seguinte, que um cara está jogando boliche, tá? E a pontuação máxima a ser conseguida por esse indivíduo é 7,55, tá? Ele jogou, né, a bola de boliche e derrubou, que se sabe, a questão passa a informação que ele derrubou uma garrafa com a inscrição 6,8, certo? Mas diz que esse cara atingiu uma pontuação de 7,55. Então, se a gente já sabe que ele atingiu uma garrafa com a inscrição de 6,8, então eu faço a subtração. 7,55 menos 6,8, eu sei que ele também derrubou outras garrafas com a inscrição de 0,75, tá bom? Olha só, se eu derrubo duas garrafas e cada uma com a inscrição de 0,75, significa que só vai pontuar uma. Não vão pontuar as duas, tá bom? 0,75 mais 0,75. Não. A questão diz que só pontua uma, tá bom? Ou seja, derrubou garrafas com a mesma inscrição, só pontua uma. Então, olha só. Eu preciso de garrafas com inscrição de 0,75. Eu tenho uma que tem a inscrição 0,75. Eu tenho uma outra garrafa, que é 3/4, que corresponde a 0,75. Eu tenho uma outra garrafa, que tem a inscrição 75%, que é a mesma coisa que 0,75. Eu tenho uma outra garrafa, que é uma fração de 9/12, que corresponde também a 0,75. E também eu tenho uma outra garrafa, que tem uma fração que é 6/8, que corresponde também a 0,75. Então ele quer saber o máximo de garrafas que podem ser derrubadas. Olha só, conta comigo. Se é o máximo, eu posso derrubar 1, 2, 3, 4, 5 garrafas com a inscrição que todas correspondem a 0,75, sendo que essas 5 juntas só vai corresponder à pontuação de 0,75. Lembra lá que eu falei? Se duas ou mais garrafas forem derrubadas com a mesma pontuação, só conta a pontuação de uma garrafa. Então, eu preciso derrubar essas 5 garrafas com a inscrição de 0,75, mais a garrafa que já foi escrita, já foi destacada lá no enunciado da questão, com a inscrição de 6,8. Então a resposta é a letra E, 6 garrafas.